Olá, seja bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube. Um canal que estava desativado, que na verdade praticamente não foi usado, e agora eu tomo esse canal com a finalidade de estar trazendo aqui textos bíblicos, textos importantes para a igreja, textos da vida dos santos, para que nós juntos possamos ler, meditar e colocar em prática o tão chamado exercícios espirituais que nós tomamos um pouquinho agora, dos santos que desenvolveram várias ferramentas dos exercícios espirituais, a exemplo de Santo Inácio de Loyola. Nesse primeiro momento, quero falar um pouquinho de mim, de onde surgiu, como que eu pensei sobre isso. O Alimento de Sua Fé é bem antigo. O Alimento de Sua Fé, ele surgiu há muitos anos atrás, por ocasião do meu diagnóstico do câncer. E ali eu fui percebendo o quanto que a fé firmada, a fé fortalecida, ela faz toda a diferença na nossa vida. E olhando ao meu redor, eu fui percebendo quanto que as pessoas entravam em desespero porque estavam muito distantes de Deus. E ali nasceu o Alimento de Sua Fé. Depois, na pandemia, eu desenvolvi um trabalho de oracional, com a leitura da Palavra de Deus, a meditação, em lives diárias durante um ano e meio, pelo Facebook, do qual eu obtive, um feedback maravilhoso das pessoas que estavam voltando para Deus por causa daquelas lives, por causa daquelas reflexões. Bendito seja Deus por isso. Depois, o Alimento de Sua Fé virou mensagens de WhatsApp em linha de transmissão por um bom tempo. E após isso, por diversas circunstâncias, eu decidi parar. Senti que era um momento de parar e rever como que daria seguimento ao Alimento de Sua Fé. E depois de alguns anos, com tudo isso parado, eu entendi que era preciso voltar. Eu tenho um amor pela Palavra de Deus, eu me dedico ao estudo da Palavra de Deus, dediquei mais de 20 anos pregando a Palavra de Deus, a partir de um encontro pessoal com Jesus que eu tive e que, por causa do Monsenhor Jonas Abib, suas pregações, por causa do Amor Vencerá com a Luzia Santiago, foi despertando em mim um desejo profundo de levar aquela palavra que me curava, aquela palavra que me levantava, que me libertava a outras pessoas. O estudo bíblico com o método do Monsenhor Jonas Abib, ele foi um pilar na minha vida durante todos esses anos. Então foram várias pessoas que eu pude contribuir, ajudando a fazer o estudo bíblico. E aqui também nós teremos isso, tá bom? Nós teremos também esse espaço de partilha da Palavra de Deus, buscando as promessas, ordens, princípios eternos, ruminando a palavra, meditando a palavra e buscando colocá-la em prática. E nesse tempo agora que eu comecei a pensar, rezar, buscar as inspirações de Deus, por onde eu deveria começar? E me vinha muito ao coração algo que eu fui percebendo em mim, como ser mais íntima do Senhor, como amar mais o Senhor, como ter a prevalência de Deus na minha vida. Eu entendi que eu não começaria com um texto bíblico, mas sim com alguém que já fez esse caminho e que poderia me ensinar. E que, junto comigo, outras pessoas também iriam trilhar esse caminho. E eis que eu encontrei em São Francisco de Sales esse caminho que ele deixou escrito, esse legado. E estudando, lendo sobre a vida dele, eu fui percebendo toda a riqueza que ele deixou para a igreja e toda a união espiritual de Dom Bosco para com ele. Por isso, os salesianos. Dom Bosco fez uma homenagem ao seu grande mestre, São Francisco de Sales. Então, é algo que me escandalizou, dessa delicadeza de Deus, dessa descendência de Deus. Então, o nosso primeiro texto de meditação será com São Francisco de Sales. E a pedagogia de São Francisco de Sales é uma pedagogia de santidade.
ele propõe que a santidade não é complicada, não é tristeza, não é recusa da felicidade, ela é um processo que é feito na vida cotidiana, no dever cumprido, na piedade, na alegria. Tudo isso leva a confiança no ser humano, a uma visão otimista da vida e do mundo. Esta é a imagem que São Francisco de Sales, que Dom Bosco contempla. Transmite este humanismo que começa a respirar-se em suas casas. Não é lindo tudo isso, minha gente? Uma santidade no cotidiano da vida, no cumprimento do dever cumprido. Então, relembrar a todos os cristãos esse chamado à santidade. Bosco reconhece São Francisco de Sales como um grande mestre de uma espiritualidade simples, mas essencial, popular, aberta a todos, simpática porque é carregada de valores humanos e disponível à ação educativa. Gente, um grande pedagogo na espiritualidade, deixou um belíssimo legado e foi difícil para mim escolher por qual obra dele começar, porque eu tinha algumas: Filoteia, né? A Introdução à Vida Devota e também o Tratado do Amor de Deus. Então eu fiquei entre essas duas obras, mas optei, não sei se vocês já leram, se vocês já estudaram, se não, vão ler, meditar junto comigo, né? Será um prazer. Então começaremos por Filoteia. A respeito de São Francisco, há um texto que diz: à custa de muita abnegação, tornava-se tudo para todos, a fim de ganhar a todos para Jesus Cristo. Para nós, missionários da comunidade Canção Nova, isso diz muito, né? Isso diz tudo do nosso fundador, Padre Jonas Abib. Feito tudo para todos. Uma caridade santa e sempre igual, que se manifestava principalmente para com os clérigos, para com os pobres desamparados. Uma humildade, uma simplicidade de coração, uma mansidão e paciência. Eis aí os seus traços mais característicos. Você está precisando dessas virtudes? Da mansidão, da humildade, da simplicidade de coração, da paciência. Temos aí, em São Francisco de Sales, esse modelo. Francisco diz que ele deseja ser útil àqueles que se veem obrigados a viver no meio do mundo e que não podem levar uma vida diversa das demais. Ou seja, uma dona de casa, ela é uma dona de casa, uma mãe, uma esposa, o homem da mesma forma, cada um no seu cotidiano. Não estamos dentro de um convento, dentro de um mosteiro. Então, a santidade é possível e ele vai trazer esse itinerário. E não era a intenção dele esta publicação, mas a graça de aspirar à vida devota foi colocando nele esse desígnio. Ele não se julgava capaz para esse árduo trabalho. Imagine cada um de nós mesmo, mas nós vamos extrair daqui algumas coisas. Se dirige a Filoteia, porque Filoteia significa uma alma que ama a Deus, e é para essas almas que escrevo. Nosso século é extremamente bizarro, e já estou vendo dizerem-me que uma obra semelhante devia ser escrita por um religioso, ou ao menos por alguém que professe a vida devota, e não por um bispo encarregado de uma diocese tão difícil como a minha, a qual requer para si toda a atenção do prelado. Bispo, imagina, ele teve que parar e realizar a vontade de Deus para ele naquele tempo. Mas os bispos são estes, incumbidos de encaminhar as almas para a perfeição. Fica como dever de casa, não é? Procurar conhecer a vida de São Francisco de Sales. Agora presta atenção. É verdade que escrevo sobre a vida devota, sem que possua eu mesmo a devoção, mas não sem que tenha um grande desejo de a ter.
E é este desejo que me anima. Um outro dizia que um bom modo de aprender é estudar. Um melhor é escutar, mas o melhor de todos é ensinar. Gente, que bênção, que bênção. Ele reconhece que ele quer muito, mas que ele ainda não alcançou. E ele está no caminho. Imagine nós, não é mesmo? Oh, meu Deus! Vamos então, nesse momento, pararmos e nos colocar na presença do Espírito Santo. Pelo sinal da Santa Cruz, e livra-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, auxiliai-nos e rogai por nós. Dom Bosco, educai-nos para a santidade. Olha, que o Espírito Santo nos conduza nesse tempo. Eu vou fazer uma meditação da parte 1. Na presença do Espírito Santo, nós introduzimos a natureza da devoção. É necessário que procuremos saber o que seja a devoção. Uma devoção, ela só é verdadeira se ela buscar amar a Deus. Existem muitas que são vãs e falsas, e a gente precisa discernir umas das outras. Há pessoas que vão ser dadas a terem práticas de jejum rigorosas e vão se achar uma pessoa devota. Outros vão ter um acervo de orações e vai se considerar uma pessoa devota por causa destes exercícios, ainda que fora deles a língua esteja em palavras coléricas, arrogantes, injuriosas, ódio oculto. Aquele que perdoa. É esse o erro de muitos que aparentam um exterior muito devoto e são tidos por homens realmente espirituais, mas que na verdade não passam de uns fantasmas de devoção. A verdadeira devoção, Filoteia, a verdadeira devoção, Carla, a verdadeira devoção, qual é o seu nome? Pressupõe o amor de Deus, ou melhor, ela mesma é o mais perfeito amor a Deus. Esse amor chama-se graça, porque adereça a nossa alma e a torna mais bela aos olhos de Deus. Se nos dá força e vigor para praticar o bem, assume o nome de caridade. E se nos faz praticar o bem frequente, chama-se devoção e atinge, então, ao maior grau de perfeição. Meu amigo, minha amiga, que palavra maravilhosa, não é mesmo? A devoção é essa qualidade e essa vivência. E esta verdadeira devoção consiste essencialmente num amor que nos impele, nos incita, não somente a observar os mandamentos da lei de Deus, pronta, ativamente, diligentemente, mas também a praticar as boas obras. Então, é essa caridade, é um fogo espiritual da alma, o qual, quando se levanta em labaredas, tem o nome de devoção. De sorte que a devoção nada acrescenta, por assim dizer, ao fogo da caridade, além dessa chama. É isso. Você deseja que a sua alma seja uma alma devota? E essa devoção é a prática de amor a Nosso Senhor? É esse amor inflamado, esse amor cheio do fogo. Nos coloquemos na presença do Espírito Santo. Peçamos a Ele essa graça de sermos aspirantes, desejosos de uma vida devotada a Deus, de uma alma incendiada em labaredas de fogo, uma alma incendiada com labaredas de fogo ardente,
a chama ardente do amor a Deus sobre todas as coisas. Que o Espírito Santo nos ajude, que o Espírito Santo nos impulsione, que o Espírito Santo nos convença. Amém. Obrigada a você que está aqui, obrigada a você que ficou comigo, obrigada a você que permanecerá, aqueles que não se identificaram, tá tudo bem também, mas eu quero um retorno de vocês. Nós podemos nos encontrar dando seguimento à Filoteia com São Francisco de Sales. Como que vocês gostariam? Semanalmente? Quinzenalmente? Mensalmente? Mas eu deixarei também outras reflexões. Hoje foi apenas esta introdução e este primeiro capítulo, mas nós iremos avançar, graças a Deus, e Deus com certeza deseja. Agradeço do fundo do meu coração você que está aqui, e se você encontrar uma alma que queira avançar, traga. Fiquem com Deus. Eu voltei rapidinho, porque eu disse que seria uma live, e eu, na minha ingenuidade, né, eu não sabia que com tão poucos, né, no canal, o YouTube não deixa, né, fazer uma live. Eu precisaria eu tenho que ler ainda as diretrizes do YouTube, tá bom? Por isso que está sendo gravado, e está sendo gravado assim minutos antes das 16 horas, então sim, está sendo gravado neste sábado, não é? Eu estou encerrando aqui às 15h47 e vou compilar tudo isso e colocar lá no YouTube, tá bom? É por isso. Então, tem algumas diretrizes que um canal pequeno, né, não cumpre ainda. Então, por enquanto, nós ficamos assim. Mas eu quero conversar com vocês e interagir com vocês. Deixe nos comentários, por favor.